Agora vamos falar sobre os casos dos milagreiros, né? Vamos. Que eu separei alguns aqui para você contar pra gente, Uhum. principalmente sobre pessoas que tiveram a vida tirada, né, de forma É. violenta, se tornaram milagreiros. Essa é uma das dos fatos geradores de milagreiros, é uma morte ou muito violenta ou muito sentida. Tem 3 coisas que acontecem para virar milagreiro normalmente. Normalmente, não tem padrão, tá? Mas normalmente. Uma morte muito traumática, uma desgraceira, uma criança violentada, morta de forma ou que morreu de forma muito estúpida. Uma violência também com mulher, por exemplo, mas a gente tem ainda corpo incorrupto, que é depois de um tempo a pessoa ser desenterrada e o corpo dela tá intacto. Nossa, isso é bizarro. É muito estranho. E esse é um fenômeno bastante. E uma morte muito sentida, uma pessoa que era muito importante para a comunidade, mas que depois de e a morte é muito, por exemplo, um padre aqui em São Paulo tem o Padre Monteiro, que era um padre muito importante para a freguesia do Ó, um Uhum. cara que assistia espiritualmente toda a região, e quando ele morre, aquele buraco não é preenchido por ninguém, e as pessoas continuam indo no cemitério orar por ele, pedir ajuda dele, cuidam do seu sepulcro, e ele acaba se tornando um milagreiro. A galera reza para ele ajuda, fala: "Ó, o Padre Monteiro tá me ajudando". É, coloca alguma força maior naquilo, né? Exatamente. Quem Então, crê são nisso. essas 3 ocorrências maiores. Entendi. Mas antes da gente abordar, eu tava vendo você num podcast falando sobre o bairro da Liberdade ter sido construído Em em cima cima do de um cemitério. cemitério. Exatamente. Conta essa história pra O gente. bairro da Liberdade era o Sul da Sé. Então, tinha a catedral não Uhum. era aquela. Existia uma catedral um pouco mais para baixo. Ah, é? Não sabia não. Existia uma catedral um pouco mais para baixo. E aí construíram a igreja começou a construir, a Cúria começou a construir essa igreja e acabou o dinheiro. E existia um cemitério, existe ainda o cemitério está lá ainda, ninguém retirou ninguém de lá. Uhum. Desde 1775, então esse ano também a gente completa 250 anos do primeiro cemitério de São Paulo, que é esse. Ah, Primeiro, da Liberdade. primeiro cemitério formal de São Paulo é esse. Certo. E era um cemitério, por quê? Para contextualizar, a gente precisa entender um pouquinho como funcionavam os sepultamentos no Brasil e em São Paulo também. Mas as pessoas que eram mais ricas e eram católicas eram sepultadas dentro de igrejas. Pobre, desvalido e quem não era católico, em qualquer lugar. Depois, no comecinho do século XIX, começam, especialmente depois da construção do cemitério dos ingleses no Rio, que é um cemitério anglicano. Aqui a gente tem um cemitério luterano na floresta de Ipanema. Então, os nossos cemitérios em campo aberto, protestantes, são os primeiros cemitérios do Brasil. Ah, entendi. Porque antes era tudo no terreno da Igreja Ou Católica. dentro, quem era muito rico ia dentro, então perto do altar, nave, até sair nos Campos Santos no entorno da igreja. Mas era tudo pertencente à igreja. Certo. Então, quem não era católico, quem não era católico era sepultado em qualquer lugar. Então, Sim. o cemitério dos aflitos, ele serve muito para cumprir essa vocação de receber todo mundo. Então, tinha muito negro escravizado, muito indígena, a católicos, que mais? A católicos, assim, todo mundo que não é católico mesmo. Então, o cara é muçulmano, era judeu, protestante, hindu, tudo, budista, o que fosse era sepultado ali, né? E aí, essa área é vendida quando a igreja precisa de dinheiro para terminar a catedral nova. Porque a catedral, na verdade, a igreja, catedral é a cadeira do bispo. Então, qualquer igreja pode ser a catedral desde que leve a cadeira do bispo. Lá é a nossa catedral, a igreja matriz, mas é lá. Eu falo catedral porque é a nossa catedral aqui. Sim. Então, o cemitério, quando ele é vendido, quando aquela região é vendida, ela é ocupada pura e simplesmente. E ali tinha um complexo interessante, porque explica muito como funcionava o comando administrativo da cidade. Então, você tinha um cemitério, em cima você tinha uma forca, depois você tinha um pelourinho e tinha casa de câmara e cadeia. Então, tudo ficava meio ali. Então, eu lembro que agora, há pouco tempo, teve uma super polêmica por causa da retirada das lanternas dos suzerantos da rua. Ah, eu lembro disso, sim, verdade. E eu vou te dar um argumento muito conservador até,
Uhum. Porque eu sou um cara que defendo ter retirado a Suzarantos, porque é um cemitério. A gente precisa assumir o cemitério ali. A cidade precisa assumir que ali é um O cemitério. cemitério dos aflitos. Dos esse. aflitos. Coloca uma fotinha aí pro pessoal saber. Que tem a capela dos aflitos. Uhum. Então, a gente precisa... É muito louco isso, porque, pô, eu viajo, às vezes, eu vou para vários países, já fui em alguns só para estudar cemitério. Itália, por exemplo. Cara, o mundo para por causa de interesse arqueológico. É. Então, lógico, hoje a gente sabe que a internet, os lugares, a gente fica muito eufórico com os debates e virou uma guerra meio de cultura negra contra a cultura japonesa, mas no fundo, o que interessa saber de verdade ali é um cemitério. E aí eles tiraram, né? Só da rua. Foram as luminárias? As luminárias, exatamente. verdade. Tiraram as luminárias, Uhum. porque elas tinham um design japonês, né? Elas, Suzarantos, elas são muito identificadas com a comunidade japonesa, que está no resto Esse lugar aí é um lugar importante para a gente entender isso tudo que eu estou falando, porque esse é um pedaço do lugar que chama Memorial dos Aflitos, que vão construir. A prefeitura vai construir aqui o Memorial dos Aflitos. Ah, bacana. Esse lugar acharam 9 ossadas. O cara estava fazendo as fundações, tá vendo que tem umas estruturas? Sim, sim. Os caras estavam fazendo perfurações para fazer a fundação do que seria um pequeno shopping, e o cara achou 9 ossadas. Caraca. Levou um puta susto. Eu falei, o que é imagino. isso? É desova? Não sabia o que é, ué, não sabe? Não sabe. Às vezes é um crime que está sendo escondido, né? O que é isso aqui? Levou um susto, verdade. chamou as autoridades, o pessoal chegou lá, chamaram o DHP, né, o pessoal de patrimônio e tal, e o cara falou, não, isso aqui é um cemitério, cara. Caraca. Então, tudo que foi construído em cima do cemitério. Bairro da Liberdade, construído em cima do cemitério. Nossa. Eu sou um defensor de cemitério. Então, essa é a Capela dos Aflitos. Aqui fica, pra você ter ideia de onde é, ali fica aquele terreno que a gente viu, tá naquele tapume preto pra cá. E a Capela dos Aflitos é o remanescente desse cemitério. Então, aqui a gente tem as datas, né? A data de cemitério de 1775 a 1858. Por que 1858? Quando constroem outro cemitério público em São Paulo, que é o Cemitério da Consolação. Ah, tá. Foi um dos primeiros ali também. Foi um dos primeiros. Público, um dos primeiros. Que a gente tem um cemitério mais antigo em São Paulo, que é o cemitério de Colônia, que é um cemitério protestante, na essência, um cemitério alemão, que foi construído em 1829. Então, os protestantes, na verdade, constroem suas necrópolis muito antes dos católicos, porque a Igreja Católica ela era detentora do monopólio da morte. Então, tudo era gerido pela igreja. Você morria, missa, caixão, padre, o sino toca 5 vezes, o velório 3 dias, tudo você tinha que pagar para eles. Então, ela também não queria perder esse monopólio. Não, e os protestantes também como que era feito o funeral também deles, né? Porque é uma parte importante para os familiares. E era uma loucura, porque se a gente pensar nessa época, era heresia não ser católico. Né? Era uma heresia. É muito louco isso, assim. Por isso que eu acho que o cemitério ele consegue contar muito bem sobre um tempo e espaço. Nosso primeiro cemitério formal, porque tem no Rio também, tem vários outros cemitérios pelo Brasil que são os cemitérios para escravizado. Indígena tem menos, porque a gente já tem remanescentes, às vezes tem um ou outro que é encontrado assim, mas mais, por exemplo, dos pretos novos no Valongo do Rio de Janeiro. Então ali é um cemitério muito antigo também do século XVIII. Na verdade era o que? Era uma desova, não era bem um cemitério. Os caras chegavam no navio negreiro, morriam no caminho, fazia uma covinha rasa e jogava tacava lá e acabou. Em Campinas, na minha cidade, tem um que é mais antigo do que o Cemitério dos Aflitos, que é de 1753. Campinas, a minha cidade, foi cemitério antes de ser cidade. A cidade, em 1774, é a missa de fundação da cidade, e o cemitério de 1753. Sério? Então era... Esse é o Pretos Novos. Era também um lugar de desova em Campinas ou não? Era mais ou menos desova, porque como quem estava na condição de escravizado morria muito mais do que quem não era, sim, morria... A morte é um problema sanitário também, né? Eu trouxe a Josiane, a tanatopraxista. É Josiane, esqueci o sobrenome dela, acho que é Oliveira.
famosíssima no Instagram, e ela estava me falando exatamente o problema sanitário que hoje é os cemitérios, porque eles infectam toda a redondeza. Não é tanto assim. Eu fiquei apavorada quando ela não veio precisa, aqui. Não precisa. Não é assim. Não é desse jeito. É uma preocupação, é necessário. Nesse passeio é interessante. Eu, por exemplo, no Cemitério da Consolação, eu já vi coleta de teste de solo. Então não é que tá largado, que tá. Claro que é um. Mas se for. Eu tenho certeza absoluta que é mais fácil você pegar uma doença séria como hepatite A indo na praia do que você indo no cemitério. Ué. É porque na praia você fica descalço, você fica de biquíni. Bebe aquela água. Você viu agora no Guarujá? Afoga, né? Agora no Réveillon não teve? 1.000 pessoas lá, acabou soro fisiológico. É verdade. Uma caganeira generalizada. Ué. É verdade. É muito mais fácil. No cemitério você vai de tênis, tudo bonitinho. Não, né? O cemitério é assim: o cemitério que não pode receber uma visita não pode ter sepultamento. Se tiver um grau de infectação desse jeito, você não pode fazer nada lá. E as pessoas estão lá? Porque essa é uma pergunta que eu faço. Tá bom. Então é um lugar que tem que está infectado. E quem trabalha lá? Então é um agente infectante, certo? Porque se mora lá às vezes, né? Não, isso é outro assunto, é outro problema social. Porque muita gente morava em cemitério. Morava. Os caras aproveitavam os jazigos, aproveitavam as capelas. Ficava morando lá dentro. Não tinha morava, passava o dia, entrava lá depois e dormia dentro da capela, fechadinho. Nossa, e o pessoal fazia também, tem os góticos também que faziam umas Fica coisas. ouvindo Evanescence chorando, tocando... Bebendo vinho ruim. Vinho da garrafa de plástico. Aqueles vinhos de garrafa de plástico. Gótico aqui vai ficar com ódio da gente. Mas eles fazem isso, é verdade. Mas então, assim, claro que tem essa preocupação sanitária fundamental, importante. Mas se as pessoas tiverem curiosidade, quando elas forem no cemitério e acharem aqueles lacres amarelo de chão, sabe que tem posto de gasolina também? Sei. Aquilo ali, normalmente, são lacres de teste de solo. Ah, entendi. Pode ter um outro que pode, mas é errado não ter. Entendeu? O certo é ter o controle ali. Claro que é. Todos, e assim, poxa, eu vou em muitos. Além disso, por exemplo, Santos. Sei que vocês são... agora está convertida a santista. Um pouco. Se convertendo ao santismo. Na cidade de Santos, todos os sepultamentos são feitos com invólucro. O que é invólucro? É um absorvente para necrochorume. Então, não vaza. Porque o solo é muito poroso. Isso, né? Monte Alegre do Sul, que é uma cidade que fica do lado de um rio. O cemitério fica do lado do rio. Todo mundo, desde 2017, é obrigatório sepultar com invólucro. Então, e assim, o necrochorume, não é que eu sou um sommelier de necrochorume, tá? Vou passar receita de caipirinha batida de necrochorume, não é isso? Mas o necrochorume, além dele ser biodegradável, a gente não produz para sempre. Você produz um período. Você produz entre... quando é sepultado até uns 3 anos, assim. Então não é que vai ficar vazando para sempre. Então se você tiver algum instrumento de enfrentamento, e tem um monte, eu não sou especialista, mas tem um monte de instrumento não apenas de detecção de infectação, né? Mas tem um monte de instrumento para conter isso. Entendi. Então não é que assim, você vai no cemitério e vai ter lembra o filme A Coisa? Lá, uma bactéria que vai sair comendo você. Não é isso. Mas é óbvio que é um lugar que precisa ter, assim como um açougue precisa ter. Eu acho que esse assunto é meio tenso, porque assim, eu posso chegar aqui para você e falar assim, a gente pode ver isso agora. Sabe quantas pessoas morreram de infecção alimentar em 2023? Quantas? 600 mil. Aí eu chego pra você e falo assim, pô, gente, sabe que você já teve uma infecção alimentar? Talvez tenha tido, a infelicidade de ter tido, talvez. Não sei, já teve? Já Você pegou onde? Ai, não dá pra saber. Quando a gente tem aquela... você já foi muito vômito, começa a ter, geralmente vem do alimento, né? No alimento. Você já foi num restaurante e passou mal depois? Nossa, já. Já. Aí eu chego pra você e falo assim, Gi, não vai no restaurante, porque restaurante é lugar de doença. Então... Eu acabo com... gente, ó, é mentira, tá? Eu tô usando uma informação que é real. Comparando, né? Comparando isso. Então, não dá para generalizar.